Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um estudo da Escola Orante. Vamos juntos destrinchar esse documento que nós vamos estudar hoje. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos todos juntos, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Que o ajustador do pensamento nos ilumine a todos, amplie a nossa capacidade de percepção. Que o Espírito da Verdade nos permita visualizar as verdades das revelações. Amado Pai, que eu seja um instrumento para a divulgação das Tuas ensinanças e que a gente possa transmitir um pouco do conhecimento que você nos permite acumular. Muito obrigado. Amém. Bom, pessoal, eu acho que está todo mundo me ouvindo bem. O tema da aula hoje é um pouquinho pesado, eu espero fazer com que todos não durmam aí e não sintam, não fiquem, não percam o fio da meada das coisas que nós vamos estudar. É um documento bastante extenso, com muitas variáveis, muitas informações. Então, eu espero que, da maneira como eu resumi isso, faça com que a gente consiga compreender melhor. Eu acho que está todo mundo me ouvindo bem. Eu vou, então, compartilhar a minha tela. Eu suponho que já está todo mundo vendo aí. E vamos ver se eu consigo minimizar aqui essa telinha aqui do lado. Bom, vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu pediria só que a gente se mantivesse dentro do assunto para a gente não perder o fio da meada, uma vez que esse tema aqui é um tema bastante pesado. E a gente perder o fio da meada aqui vai atrapalhar bastante o nosso raciocínio de todos, a compreensão de todos. Então, o que nós vamos estudar hoje é os níveis de realidade do universo. Essa aqui é a aula de número 3, do módulo 2, capítulo 7. Então, o tema principal da aula hoje, essa questão dos níveis de realidade do universo, está contido no documento 106. Mas, na verdade, nós temos temas pertinentes a este assunto espalhado praticamente em todo o livro, inclusive na parte da vida de Jesus. Eu, claro, tratei de me ater, na medida do possível, ao documento 106, mas tem coisas relativas a essa questão das realidades do universo praticamente em todo o livro. Os textos que eu utilizei e publiquei aqui nesse trabalho, em sua grande maioria, foram extraídos do livro de Urante. Em alguns comentários, que eu produzi alguns textos a partir de comentários meus, mas não foi obtido de nenhuma outra fonte que não fosse o livro de Urante. Os comentários feitos durante esse trabalho também refletem a minha opinião, que não necessariamente traduz o entendimento de todo mundo sobre esse mesmo assunto. Como todos vocês sabem, o livro de Urântia tem vários ensinamentos que propicia um entendimento pessoal diferente, muitas vezes, de cada um. Então, é importante que cada um leia o livro de Urântia e forme a sua própria opinião. Vamos lá, então. Então, do que trata esse documento aqui, né? Para a gente saber do que nós vamos falar e qual é que é o assunto, né? Esse documento, ele trata principalmente do destino de finalidade das deidades e das criaturas. Ou seja, ele pretende fazer uma abordagem de onde as deidades
existenciais ou aquelas experienciais vão chegar em algum momento, assim como as criaturas que fazem parte desse programa. Então, é uma tentativa de mostrar, quando tudo estiver terminado, se é que a gente pode falar assim, onde é que nós vamos estar e o que é que vai estar acontecendo. Então, para chegar nesse destino de finalidade, esse documento percorre diferentes fases de realidades. Como a gente sabe, a gente tem diferentes níveis de realidade na nossa progressão evolutiva e espiritual, resultado da criação do nosso Pai. Então, essas fases de realidade, elas não se comunicam diretamente, mas esse caminho, então, percorre essas diferentes fases de realidade, mostrando o interrelacionamento que existe, a integração e a unificação entre essas realidades. De que maneira acontece esse interrelacionamento, a integração e a unificação dessas realidades. Então, essa trajetória, ela cobre o percurso das deidades, permeando essas diferentes realidades. Então, é o trabalho das deidades penetrando nessas diferentes realidades, ou participando ativamente delas, com propósitos específicos para cada uma das deidades. Então, mais ou menos explicando o que essas deidades fazem lá, assim como cobre também o percurso das criaturas, nós, avançando, então, para esse destino final. As realidades, todas elas, avançam para destinos complexos, muitas vezes de difícil compreensão para a mente humana, e mesmo para a mente dos reveladores. Quando a gente lê esse documento, a gente vê que os próprios reveladores mostram um grau de dificuldade muito grande, e eles tomam algumas posições imaginando o que vai acontecer, mas em muitas passagens eles mesmos não têm certeza do desdobramento daquelas fases que estão sendo trazidas à tona. As fases mais avançadas dessas realizações, elas implicam na elaboração de conjecturas diversas. Então, é a opinião pessoal de muita gente que, ao ler esses documentos, vão chegar em conclusões diferentes. Eu espero que a gente consiga colocar aqui uma opinião e uma tradução do que está no documento, sem escapar muito daquilo que está no texto do documento. E que, mesmo assim, então, essas conjecturas são incapazes de desenhar satisfatoriamente um destino final para todos nós. Então, ainda assim, mesmo com essas incertezas, essas possibilidades infinitas de evolução do mortal, nossa evolução, são entusiasticamente motivadoras e deslumbrantes. Na verdade, é apaixonante quando a gente estuda esse tema aqui. Esse documento, como eu falei, ele requer um conhecimento prévio, e aí, então, eu estou aqui listando alguma coisa, né, um pré-requisito para mostrar um pouco do que a gente teria que conhecer para o estudo desse documento. Então, esse documento apresenta uma complexidade de entendimento, não porque ele seja complexo em si mesmo, mas porque ele tem muitos temas, muitas palavras, muitos conceitos e muitos significados que exigem que a gente tenha um conhecimento prévio, meio que um dicionário de algumas coisas, conhecer algumas dessas definições. Ele abrange várias ideias e conceitos de temas de difícil assimilação para a mente humana, em função das limitações da nossa mente, que é de fato, muito limitada. Como, por exemplo, a ideia de eternidade e de infinitude. Ou também, um outro exemplo, é a ideia das trindades e triodidades.
Ele demanda estudos prévios para o entendimento de alguns conceitos, como a definição de existencial, potencial, realidades finitas, absolutas e várias outras. Por conta disso também, ele propicia a formulação dessas interpretações pessoais, que para cada um é uma construção reveladora, e que, portanto, vão variar de acordo com o nível de desenvolvimento de cada indivíduo. É uma coisa muito natural. Muita gente vai estudar esse documento e vai entender de uma maneira diferente do que eu estou entendendo. Não se trata de ser melhor ou pior, mas sim de ser diferente por conta da bagagem que cada um de nós carrega. Então, mas todas essas interpretações, elas acabam desenvolvendo uma evolução positiva que nos levam à aproximação de uma verdade última, muitas vezes uma questão de tempo só. A importância do estudo e entendimento desse documento reside no fato de que ele propicia uma expansão da consciência cósmica e, consequentemente, uma elevação espiritual. Então, vocês se lembram que lá nos ensinamentos do livro de Urantia, já no segundo parágrafo, eles falam que o propósito dos ensinamentos é justamente o de propiciar essa expansão da consciência cósmica. É claro que este não é o documento que nos dá essa oportunidade e que nos leva a essa expansão de consciência cósmica e de elevação espiritual, mas é um desses documentos. Aqui, antes da gente entrar no tema do documento, eu quero falar de preencher alguns pré-requisitos para facilitar um pouquinho o nosso entendimento sobre este documento. Então, um deles é falar um pouquinho sobre o eu sou e o conceito de infinitude. Então, o eu sou, ele é a própria infinitude. A infinitude tem uma ideia de que tudo que pode existir está contido dentro da infinitude. Não existe absolutamente nada fora da infinitude. É por isso que a gente fala que fora de Deus, fora do nosso Pai, não existe absolutamente nada. Ele é a própria infinitude. Então, a infinitude, ela inclui realidades existenciais. O que vem a ser essas realidades existenciais? São realidades próprias da natureza do eu sou. É aquilo que pertence ao eu sou, pertence a Deus, está com ele desde sempre, passado eterno, presente e o futuro eterno. Então, todas aquelas qualidades, aquela perfeição, aquelas energias, conhecimento que estão centrados no eu sou, são as realidades existenciais. Aquele conhecimento, aquele domínio dele faz parte da natureza dele. Ele não teve que estudar, não teve que fazer nada para conquistar todas essas realidades existenciais. Mas, além dessas realidades existenciais que fazem parte da infinitude, existe também as chamadas realidades potenciais. Essas realidades potenciais, para o eu sou, elas já estão preenchidas, elas já aconteceram, elas fazem parte da infinitude. Do nosso ponto de vista, essas realidades potenciais ainda estão sendo preenchidas. Essas realidades potenciais, elas estão vinculadas, principalmente, ao processo de perfeicionamento, de partir da imperfeição para a perfeição, por meio da vivência de uma experiência, ou seja, a conquista da perfeição, do aprendizado, da sabedoria da perfeição, acontece por meio das experiências. A gente vai vivenciando todas aquelas situações que são colocadas no dia a dia, e através
dessas vivências, nós vamos construindo a maneira certa de fazer as coisas e, portanto, a maneira perfeita de escolher, de fazer as nossas escolhas. Então, essas realidades potenciais são realidades que fazem parte do eu sou, e é justamente por isso que ele criou todo esse cosmos, todas essas realidades das quais nós somos parte. Então, para falar um pouquinho mais dessas realidades potenciais, que também fazem parte de um pré-requisito de conhecimento, eu estou repetindo aqui um tema que nós já discutimos em outras aulas no passado, em algum momento no passado, se não me engano, essa matéria aqui está no 7 Círculos Cósmicos, alguma coisa da realidade humana. Então, no passado eterno, o que existia, não existia esse cosmos nosso, isso é uma criação nova, todo esse cosmos que a gente conhece. Existia um nível absoluto, esse nível absoluto, que é o nível de Deus do eu sou, ele está fora do tempo e fora do espaço. Ali não existe tempo e ali não existe espaço. É por isso que eu disse que as realidades potenciais para o eu sou, na verdade, já aconteceram. Ele não tem essa questão temporal, né? Consiste na infinitude. Não tem começo, não tem fim, não tem meio, não tem limites. A infinitude pressupõe a ideia de que ela inclui tudo antes de ter começado, durante da existência de tudo e depois de ter terminado. Então não fica nada fora, é o antes, durante e o depois, está tudo ali na infinitude. Essa realidade de Deus, que é uma realidade existencial, eu acabei de falar agora há pouco dessa realidade, é uma realidade de eternidade, de infinitude e de perfeição. Então, nesse ambiente absoluto, que é o ambiente de Deus, do eu sou, ele é um ambiente perfeito, porque ali nesse ambiente só existe, a gente só encontra a presença de Deus, do eu sou. Não existe mais nada lá, absolutamente nada. E ele é que preenche todo esse ambiente, preenche toda essa realidade. Ele é a própria realidade absoluta, faz parte dele, ele representa essa realidade. Então, se ele é perfeito, ali é um ambiente perfeito, não tem nada ali que possa atrapalhar essa perfeição desse ambiente absoluto. Aqui eu só estou lembrando aqui que Deus é espírito, nós temos que lembrar disso daí, vou falar disso um pouquinho mais para frente aí, é bem importante. Outro aspecto importante, dentro dessa absolutez do nosso Pai, então, do eu sou, o que nós falamos é que ele tem um potencial que, do nosso ponto de vista, tem que ser preenchido, que é o perfeccionamento através da experiência. Então, o nosso Pai, o eu sou, ele nunca foi imperfeito. Ele sempre foi absolutamente perfeito. Então, não tendo sido imperfeito, ele nunca viveu a experiência de ter sido imperfeito. E não tendo sido imperfeito, ele não viveu a experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição. Então, perceba que eu estou falando de viver a experiência, não estou falando de conhecimento, de ciência. Evidentemente, o nosso Pai, o eu sou, ele tem ciência das coisas. Ele conhece tudo, não tem nada que a gente possa mostrar para Deus que para ele seja uma surpresa, que seja um elemento desconhecido. Mas é como eu sempre digo, eu vou repetir aqui a mesma coisa de sempre. Se você pergunta para um obstetra, ele sabe exatamente como acontece uma gravidez, de que maneira essa gravidez evolui, minuto a minuto, o que está acontecendo com o feto, o que está acontecendo com a mãe, até o momento do nascimento dessa criatura. Mas por mais que esse obstetra tenha de conhecimento, se for principalmente um homem,
ele nunca vai viver a experiência de ter ficado grávida. Então, isso é só para ilustrar como que a experiência é diferente do conhecimento. É claro, desse conhecimento adquirido por estudo, ou, no caso de Deus, já existencial, que já estava presente com ele. Então, nós podemos aprender tudo que um obstetra sabe vivendo essa experiência, acompanhando essa experiência de perto. Então, justamente para preencher aquele potencial de infinitude, é que o Pai criou esse nível de imperfeição para evoluir para a perfeição e propiciar a aquisição dessa experiência. Então, esse aqui está contido lá no documento 108, eu recomendo que depois, quem quiser, leia lá. Então, quando ele decidiu fazer essa criação, ele fez uma criação que é uma janelinha lá no ambiente absoluto. O ambiente absoluto, como eu falei, é a natureza, é o próprio Deus, é a infinitude, é tudo que tem lá. É um ambiente que não tem limites, não tem começo, meio e fim. Dentro desse ambiente, então, o Pai criou uma janelinha, e eu estou simbolizando aqui esse ambiente absoluto por essa tela escura, e essa janelinha por esse pontinho aqui, que é o resultado da criação do nosso Pai, para fazer essa experiência que nós estamos vivendo. Então, dentro dessa janelinha, o que nós encontramos é isso aqui que todo mundo já conhece. Então, esse aqui é o propósito aqui é definir uma ideia do que seria o cosmos, a criação material do nosso Pai, para vivermos toda essa experiência que nós temos. Que nesse canto esquerdo aqui, onde está meu cursor, estaria a Ilha do Paraíso. Em volta da Ilha de Paraíso, nós temos Avona. Em volta de Avona, nós temos os 7 superuniversos. E mais afora, nós temos os 4 anéis exteriores. Então, todo esse conjunto, toda essa obra, essa gênese, é a criação do nosso Pai para propiciar a arena, o palco, o ambiente onde seria desenvolvido esse ambiente dessa experiência de evolução da imperfeição para a perfeição. Então, vou ampliar um pouquinho o conhecimento disso daqui, falando então da realidade absoluta, que está fora do tempo, fora do espaço, que eu já falei que consiste na infinitude, não tem começo, não tem fim, não tem meio, etc. E aqui eu começo representando essa criação por um elemento que não foi criado, que sempre existiu, que faz parte da infinitude do nosso Criador, que é a Ilha do Paraíso, e é a morada das deidades, é a fonte de toda a energia que é utilizada para fazer essa criação que nós estamos acompanhando. Em volta da Ilha do Paraíso, nós temos lá o universo perfeito, a criação perfeita de Deus, que é Avona, que é o universo com 1 bilhão de esferas, com 7 distribuídas em 7 círculos, né? E esses 7 círculos, então, contêm essas esferas perfeitas. Em volta de Avona, nós temos lá os 7 superuniversos, né? Cada universo tem um significado e uma razão de existir. Em volta dos 7 superuniversos, nós temos os 4 anéis exteriores. Então, até aqui, está dentro daquilo que nós já tínhamos falado. Mas, por que foi criado isso? Então, aqui na área central da Ilha do Paraíso e do universo de Avona, nós temos, então, o universo central perfeito, e o tempo ali é a eternidade. Em volta disso daí, os 7 superuniversos, eles são o palco, a arena, o ambiente onde acontece a realidade finita. Então, finita é exatamente aquilo que significa, tem começo, meio e fim. Essa realidade finita, então, está representada pelos 7 superuniversos,
em evolução, em perfeccionamento, e nessa experiência de evolutiva, nós vamos viver a supremacia da experiência, do crescimento, da evolução, do imperfeito para o perfeito. O tempo aqui é finito, e o Deus que está em formação aqui, a deidade que está sendo construída, é o Supremo. Então, o Supremo é uma deidade que nasce junto com essa experiência e que vai, então, se desenvolver de maneira tal que, quando tiver terminado esse trabalho de perfeccionamento, esse Supremo esteja completo. Nós temos em volta ali a realidade absoluta, que está contida nos 4 anéis exteriores, e essa realidade absoluta é uma realidade onde nós já não vamos viver experiência evolutiva de partir da imperfeição para a perfeição, mas que nós vamos viver a experiência de transcender o tempo. Então, nós aqui no ambiente finito, estamos presos do tempo. Nesse ambiente de absoluto, nós vamos viver uma experiência que nos permite escapar do tempo. Teoricamente, uma vez cumprida essa experiência, nós estaríamos, então, adentrando no terreno do absoluto, que é essa tela mais escura aqui, e, portanto, no ambiente de Deus, completamente perfeitos, todos nós. Então, esse é um dos pontos, até onde a gente vai penetrar esse ambiente absoluto aqui, ou não. Então, dentro desse ambiente de supremacia do tempo, de transcendência do tempo, está em construção Deus, o último. Então, uma vez completada essa experiência de transcendência do tempo, nós teríamos uma nova deidade completada, terminada, que seria, então, Deus o último. O último porque provavelmente faz uma alusão a uma experiência última. Tá? Ok. Então, eu repito que isso aqui é uma janelinha no tempo de criação dos universos. E ainda estamos nos pré-requisitos daquele documento, né? Na realidade finita, nós temos aqui um outro aspecto importante que está lá. Então, estou repetindo aqui a Ilha do Paraíso, o universo central de Avona, perfeito, e os 7 superuniversos em volta. Dentro de cada superuniverso, né, com esse conjunto de superuniversos, representa, então, a realidade do tempo finito, tempo e espaço finito. Dentro de cada superuniverso, nós encontramos uma constituição lá, que é uma divisão administrativa, geográfica, política, se é que a gente pode falar assim. Então, nós temos dentro de cada superuniverso um conjunto de 10 setores maiores, dentro de cada conjunto de setores maiores, nós temos 100 setores menores em cada um desses 10. Dentro dos setores menores, nós temos 100 universos locais. Dentro desses universos locais, nós temos 100 constelações. Dentro das constelações, nós temos 100 sistemas. E, finalmente, dentro de cada sistema, nós temos aproximadamente 1000 mundos habitados, né? Então, essa aqui é a constituição, mais ou menos, desses universos todos, que somam os 7 superuniversos, aproximadamente 7 trilhões de mundos habitados, né? Então, nesses mundos habitados, é onde nós temos uma subrealidade na criação finita, que é chamada de realidade física, que é essa que nós estamos vivendo. Nós temos uma outra realidade, que vem depois dessa realidade física, que é a realidade mononcial, que está abrangendo todo o universo local, exceto a parte dos mundos habitados, que são parte da realidade física. Então, quando a gente deixar este mundo aqui, nós vamos, então, continuar a nossa jornada por essa realidade mononcial. A realidade mononcial é uma realidade que não é nem material, nem espiritual. É uma junção das duas coisas, uma junção intermediária. E, além disso, nós temos depois a realidade espiritual, que, então, a partir de termos transitado pelo universo local,
nós começamos uma jornada pelo o setor menor, setor maior, chegamos no superuniverso, até chegarmos algum dia na Ilha do Paraíso. Então, essa realidade espiritual, ela acontece depois que nós alcançamos a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, isso aqui, no tempo finito, tempo espacial finito, são as realidades pelas quais os mortais passam aqui, né? Então, aqui tem uma caretinha que apareceu aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, em laranjinha, não sei se essa cor é laranja mesmo, mas digamos que é. E somos cada um de nós fazendo esse percurso, né? Então, essa aqui é a nossa evolução nesse ambiente, faz toda uma carreira evolutiva, até chegarmos lá no paraíso, em algum momento encontrarmos o nosso Pai. De outro lado, na direção oposta, nós temos a presença de uma deidade chamada o cétuplo. O cétuplo é o que faz a intermediação e a interligação dessa realidade aqui, para permitir que ela cresça e evolui. Então, o cétuplo é uma deidade que é resultante da associação do Pai, do Filho, do Espírito Infinito, de Deus o Supremo, dos 7 Espíritos Mestres, os anciões dos dias e os Filhos Criadores. Então, esse cétuplo é a deidade que permite que, de alguma forma, essas deidades participem desse processo aqui, provocando essa evolução contínua. Ok. Então, nós vamos falar aqui, então, agora da integração, associação e unificação dessas realidades, né? Então, nós temos aqui uma lista de conteúdo que vai ser descoberto aqui, e esse conteúdo aqui é esse que está lá. Nós temos simbolizados aqui nesse gráficozinho aqui, nesse desenho, a Ilha do Paraíso, que eu estou simbolizando com essa esfera aqui, o universo de Avona, os 7 superuniversos e os 4 anéis exteriores. A Ilha do Paraíso é a realidade absoluta, o superuniverso uma realidade finita, e os 4 anéis uma realidade absoluta. Em volta aqui tudo nós temos a realidade absoluta. Avona é uma criação perfeita, que não faz parte da realidade absoluta, e também não é exatamente parte não é exatamente finito, já está na eternidade, é um ponto de transcendência, de trânsito, que permite uma coligação entre a Ilha do Paraíso, os 7 superuniversos, serve de modelo de perfeição, serve de treinamento para as personalidades que estão ascendentes e serve de treinamento para as deidades, as personalidades descendentes, que são aquelas que estão chegando até nós. Esse trânsito vai continuar também no ambiente absoluto, mas daí incluindo os 7 superuniversos. Então, esse é o ambiente que nós estamos trabalhando e que o conteúdo desse documento busca cobrir. Então, de que maneira essas diferentes realidades conseguem fazer uma integração, como elas estão associadas, e nesse caso, não só essas realidades, mas as personalidades que participam dessas realidades, de que maneira elas se associam, e como tudo isso daqui acaba ficando unificado depois. Então, nós temos no conteúdo uma introdução que, basicamente, o que vai falar dessa introdução é a expansão da consciência cósmica e a elevação espiritual, que eu já tinha comentado lá atrás. Depois, os 2 primeiros tópicos aqui que nós vamos discutir, refere-se às realidades finitas. Então, nós vamos falar da associação primária de funcionais finitos, então, de como que foi desenvolvido todos esses seres que estão se desenvolvendo ali nessa realidade finita, e da integração secundária finita suprema, que é o que vai acontecer depois que essa realidade estiver completada. Então, esses 2 temas a gente vai cobrir rapidamente aqui para frente. Pois nós temos ainda, aqui então, só para completar,
esse tema reflete exatamente isso daqui, como que as deidades que vêm do paraíso chegam até nós e como que nós chegamos partindo daqui até as deidades do paraíso, e de que maneira se constrói uma relação e uma associação que permite uma unificação dessas diferentes realidades. Numa etapa seguinte, nos próximos 2 tópicos, nós vamos falar da realidade absoluta, que tem, então, da mesma forma, uma associação terciária transcendental. Nós vamos estar falando dos 4 anéis exteriores, né? E da integração quaternária última, que é quando a gente vai completar aquela experiência de transcendência do tempo. Depois nós temos as realidades absolutas, onde nós vamos discutir, então, a associação dessas deidades, desde o momento em que é completado aquela realidade última, que é a transcendência do tempo, e de que maneira essas deidades, esses seres, se associam com os absolutos para fazer uma integração dessa fase de transcendência do tempo com a fase absoluta. E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho das metas de destino, o que acontece. E dentro dessas metas de destino, nós vamos falar da finalidade de destino, da trindade das trindades, e, ultimamente, a unificação existencial infinita. Então, esse é o conteúdo do que nós vamos ver aqui. É um conteúdo pequeno, não vai levar muito tempo, são apenas alguns minutos, né? E antes de entrar totalmente nisso daqui, eu vou falar dos pré-requisitos. Eles falam aqui de universo, né? Então, universo. O grande universo, o que é o grande universo? Então, quando se referir aqui no documento ao grande universo, nós estamos falando dos 7 superuniversos, do mundo finito, do ambiente finito. Quando a gente falar do universo mestre, nós estamos falando de todos os universos e todos os anéis exteriores, exceto a Ilha do Paraíso. Então, nós estamos falando do universo central, 7 superuniversos, primeiro nível do espaço exterior, segundo, terceiro e quarto. Então, esse conjunto aqui representa, então, o universo mestre. Então, quando citar aqui o universo mestre e citar aqui os outros universos, dá para a gente ter uma ideia do que é. Existem algumas realidades que já têm várias coisas que são existentes, que já estão formadas, em que, então, nós temos algum conhecimento e sabemos como funciona. Ou temos uma ideia, pelo menos. Tem outras que são latentes, são potenciais, então estão evoluindo para chegar lá. Dentro do ambiente finito, nós temos finitos incompletos. Esses finitos incompletos, eles são existentes. Somos nós, por exemplo. Nós não estamos ainda completos. Nós estamos fazendo uma carreira evolucionária e vamos chegar lá. Então, isso inclui a carreira dos mortais até chegarmos a finalitores. Porém, não inclui essa fase dos finalitores, não está incluído nesta fase. A evolução dos universos até a luz e vida também é uma coisa que está em andamento, que já está acontecendo. Os universos estão evoluindo para chegar à luz e vida. Mas não inclui o momento, a partir do momento em que se inclui luz e vida. Os finitos máximos é quando, então, já completou essa parte, né? Eles são existentes e latentes. Por exemplo, são existentes os finalitores, né? Que quando todos nós chegarmos lá na Ilha do Paraíso, nós chegaremos como finalitores. Então, já são finitos máximos existentes, essa é a condição do finalitor. Os universos também um dia vão alcançar o máximo de status espiritual e fisicamente, né? Vão chegar em luz e vida. Também é um finito máximo. O máximo final na presente idade de um universo pode não ser mais que o começo em termos do futuro. Então, o fato da gente ter chegado nesse máximo aqui não quer dizer nada, porque é só o início de uma outra fase subsequente. E essa integração dessa fase subsequente é que é latente com os outros que nós vamos estudar. Quando a gente fala de realidade absoluta, nós temos lá os transcendentais, que estão latentes. Nós sabemos que temos 4 anéis exteriores lá,
e que a gente, depois de terminada essa progressão finita que nós estamos fazendo, nós vamos, então, partir para essa gene pré-finita dos começos finitos, e a significância pós-finita de todos os fins aparentes finitos ou distintos. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é que nós vamos, com essa experiência que nós conquistamos aqui de finitude, nós vamos partir para uma experiência de transcender esse tempo, essa finitude. E aí, existem os últimos. Então, quando a gente completar essa experiência de transcendência do tempo, nós vamos estar chegando, então, na formação do último. E ali, então, nós temos uma interface, uma inter-relação com uma outra passagem de uma outra realidade, que é a realidade com os coabsolutos. Então, aqui, teoricamente, nós chegamos nas margens do absoluto e estamos escapando do absoluto, que é da transcendência do tempo. Vocês me desculpem, esse assunto é pesado mesmo, eu estou tentando fazer ele da maneira mais simples e resumida que eu posso. Vamos lá. Então, essas realidades, elas ainda incluem, desses múltiplos existentes latentes, a realidade absoluta. Essa realidade absoluta, os absolutos, eles são existentes, eles são compreendidos por todos os 7 absolutos existenciais. Os absolutos existenciais são Pai, Filho, Espírito, Ilha do Paraíso, e temos lá o absoluto universal, o absoluto inqualificável e o absoluto das deidades. Então, são os 7 absolutos, e eles existem, eles já estão lá, já estão formados. Então, eles não são latentes, eles são existentes. E tem a infinitude, que também é existente. E o que é essa infinitude? É o próprio eu sou, e inclui aquelas coisas que eu já falei lá. Tem aquela a realidade existencial e a realidade potencial. Quando nós falamos lá do eu sou, nós falamos disso daí. Então, o potencial e o existencial estão inseridos nessa infinitude aqui. Então, o nosso propósito aqui é ver de que maneira todas essas realidades, elas vão se interrelacionando, vão se completando à medida que elas vão avançando, para a gente ver de que forma nós vamos evoluindo, como nós saímos de um passo e vamos para o outro, e até que nível nós vamos chegar. E estamos falando não só de nós, mas estamos falando das próprias deidades também, né? Então, um outro tema para a gente ter em mente aqui, além disso que eu já falei, antes de entrar lá no documento, são as trindades. As trindades, elas estão divididas da seguinte forma: nós temos a trindade do paraíso, nós já estudamos as trindades do paraíso, que são a associação das três deidades do paraíso, que é o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então, essas trindades do paraíso implicam numa função tríplice, uma função absoluta. Por quê? Essas personalidades, elas são absolutas. E elas têm também uma função transcendental quando elas se juntarem depois na trindade da ultimidade, que isso vai acontecer em algum momento. Assim como quando elas se juntarem com a trindade da supremacia e formarem, então, uma nova trindade. Essa trindade do paraíso, então, é uma trindade que, em todo e qualquer tempo, participa de todas essas atividades. A trindade última é essa trindade que é o resultado da associação dos criadores supremos, de Deus o Supremo e dos arquitetos do universo mestre. Então, essa é uma trindade que vai aparecer quando a gente tiver completado o Supremo, né? Senão não tem como aparecer essa trindade. A trindade absoluta, essa vem do agrupamento de Deus, o Supremo, Deus, o Último, e o Consumador do Destino, que é uma personalidade pouco conhecida de nós aqui, pouco falada no livro de Urântia. Então, essas 3 deidades reunidas vão formar essa trindade absoluta aqui, né? E vai acontecer quando a gente tiver o Supremo e tiver o Último formado. E, finalmente, nós temos a trindade das trindades, que é a associação dessas 3 trindades que nós vimos aqui em cima.
Então, falei um pouquinho aqui das trindades, eu não pretendo aqui que a gente seja doutor em trindades, mas é só para a gente ter uma ideia, quando falar de trindade ali na frente, mais ou menos do que a gente está falando, né? Existem também as triodidades. As triodidades, existem 7 triodidades. Elas têm relações trinas, que tem, aliás, são 2 triunidades. Essas triunidades, elas não têm a constituição do tipo que inclui o Pai. Então, ela envolve outras deidades que não o Pai. Então, nós temos uma triunidade da potencialidade, que é a associação dos 3 absolutos ali da deidade universal e o inqualificável, e temos a triunidade da factualidade, que é o Filho Eterno, a Ilha do Paraíso e do Agente Conjunto. Da factualidade, porque esses já aconteceram quando o Pai decidiu fazer o tempo e espaço e fez a divisão, se é que a gente pode falar assim, do absoluto da deidade nas 3 pessoas, do Pai, do Filho, da Ilha do Paraíso e Agente Conjunto. Então, a revelação do Filho, da Ilha e do Agente Conjunto formou uma triodidade, que é o da factualidade. O da potencialidade é justamente aquele que alimenta essa experiência que nós estamos vivendo, que é a divisão do eu sou em absoluto da deidade, o universal e inqualificável, né? O Ser Supremo, que está em construção aqui conosco, ele tem uma relação com essas triodidades. As triodidades que coletivamente abrangem o factual e o potencial estão manifestadas no nível finito. Então, elas se manifestam no nosso nível, em conjunção com o Ser Supremo, então, através do Ser Supremo. A técnica de tal manifestação, tanto direta quanto indireta, direta, visto que as relações de triodidade repercutem diretamente no Supremo, e indireta, visto que elas são derivadas do nível manifesto do absoluto. Então, existe um relacionamento dessas triodidades com o Ser Supremo que está em formação. Vai ter uma aula sobre o Ser Supremo, que acho que é a próxima, acho que é a Sueli que vai fazer. Então, seria interessante, quando a gente fala desse assunto aqui, que essa aula do Ser Supremo tivesse acontecido antes, mas vamos lá. Então, aqui, nós vamos entrar agora no nosso documento, né? O tópico de introdução, então, que se refere à expansão e consciência cósmica e elevação espiritual, e aqui eu quero lembrar o seguinte, nós falamos de alguns temas aqui que são relativamente complexos, difíceis de guardar, é mais difícil de guardar do que propriamente complexo, e de entender a funcionalidade dessas coisas. Nós não precisamos decorar e não ter isso certeza. Nós fizemos um en passant aqui, para que uma pincelada, para que as pessoas possam ter uma ideia daquilo que está envolvido nesse estudo aqui. É claro, nós não vamos decifrar todas as dúvidas e todos os problemas que a gente pode levantar do estudo desse documento aqui. Seria preciso muitos dias de estudo para a gente chegar num entendimento perfeito desse negócio aqui, se é que a gente pode falar perfeito. Então, desse tópico de introdução aqui, o que dizem lá os reveladores? Que não é suficiente que o mortal ascendente, nós, deva saber alguma coisa sobre as relações da deidade, com a gênese e as manifestações da realidade cósmica. Então, não basta a gente saber quais são as deidades e qual que é o papel das deidades nessas realidades cósmicas, de que maneira elas atuam. Ele, o mortal, nós, deveríamos também compreender alguma coisa das relações existentes entre ele próprio e os inúmeros níveis de realidades existenciais e experienciais, das realidades potenciais e factuais. Então, o conhecimento dessas realidades e do que acontece nelas é importante para todos nós. A orientação terrestre do homem, o seu discernimento cósmico e o seu direcionamento espiritual, todos esses fatores se elevam mais por meio de uma compreensão melhor das realidades do universo. E suas técnicas
de interassociação, integração e unificação. Então, está aqui os reveladores dizendo por que é importante a gente compreender essas coisas, né? Que essas coisas são aquelas que propiciam que nós tenhamos uma noção melhor do qual é o nosso papel, a nossa missão, e o que acontece nessas realidades que nós vamos vivenciar. Então, é como sair de casa para fazer uma viagem, sabendo de antemão tudo aquilo que a gente vai ter que visitar, que a gente quer ver, o que foi agendado, o que não foi, por onde a gente vai passar, e qual é que é o propósito das coisas que nós vamos ver. Vai ser legal? Vai, se a gente souber exatamente o que vai ter lá, a gente vai ter uma consciência melhor de tudo que a gente está vivenciando. Mas também eu posso fazer a viagem acompanhando alguém, sem ter a menor ideia do que vai acontecer. E me surpreender a cada momento também vai me permitir chegar a Deus. Só que vai levar mais tempo para eu entender tudo o que a gente está vivenciando e qual é o propósito dessas experiências que a gente está vivenciando. Então, esse entendimento, ele é importante nesse sentido e nessa direção. O primeiro ponto lá, que fala, o primeiro e o segundo falam das realidades finitas, né? Então, é a associação primária de funcionais finitos. Nessa associação, o que nós temos? As fases primárias da realidade finita, ou aquelas que têm origem no espírito, encontram expressão imediata de personalidades perfeitas nos níveis da criatura e de criação perfeita de Avona, nos níveis do universo. Então, lá em Avona, a gente já encontra uma realidade com os seres perfeitos, né, que estão lá participando desse processo de alguma forma. Essa fase, a fase da associação primária, é aquela em que nós nos encontramos, aqui, partindo da imperfeição para a perfeição. Assim, na integração da partida do imperfeito até o perfeito temporal, e não inclui, então, o perfeito temporal, que é aquela fase dos finalitores de luz e vida, então, nós mortais somos partícipes e co-criadores dessa fase, né? Estamos evoluindo nela. Do ponto de vista da deidade, então, aqui do ponto de vista nosso é isso, nós estamos evoluindo. Do ponto de vista da deidade, durante esse tempo de crescimento expansivo, o incompleto é correlacionado ao perfeito. Então, nós temos uma noção do perfeito por meio da ministração de Deus, o cétuplo. Então, o Deus, o cétuplo, chega até nós, que é justamente a partir do nosso Pai no paraíso até chegar no Criador Micael, que faz o nosso universo local, quem nos dá essa ideia do que é perfeito, o que é o caminho que nós temos que seguir para evoluir da imperfeição para a perfeição, e faz essa correlação desse caminho que nós estamos fazendo. Então, Deus, o cétuplo, coordena funcionalmente a evolução finita. E Deus, o cétuplo, é o Pai, mais o Filho, mais o Espírito Infinito, mais o Supremo, mais os 7 Espíritos Mestres, mais os Anciãos dos Dias, mais os Filhos Criadores. Então, vejam que toda a hierarquia de deidades que nós temos, partindo do paraíso até chegar no universo local, formam uma deidade, uma associação, uma deidade que é chamada de Deus, o cétuplo, e que participa conosco desse processo evolutivo. Pois nós temos a integração secundária finita, que é o segundo item dessa evolução finita, que é já quando a gente chega no nível de finalitor e luz e vida, né? Então, luz e vida, essa fase é a completude, o alcance dos máximos da fase evolucionária, quando os 7 superuniversos tiverem alcançado luz e vida. Nós estivemos estudando isso um dia desses. O Ser Supremo sintetiza o alcançar desse destino. Ele é a comunância da deidade da evolução do grande universo. A evolução física é em torno de um núcleo de espírito e a denominação final do núcleo de espírito sobre os âmbitos da evolução física que giram na circunvizinhança. Então, como nós falamos, dentro desse ambiente finito, nós temos em crescimento, em desenvolvimento, o Ser Supremo. Quando a gente chegar em luz e vida, a gente vai ter, então, esse Ser Supremo todo-poderoso alcançando a sua completude, a sua plenitude, né? Passa a ser uma deidade, então, completa,
perfeita, perfeicionada. E essa deidade, ela vai se juntar à trindade do paraíso lá. Esse é o destino dela. Os filhos verdadeiros do Ser Supremo. Somos nós. O Ser Supremo consegue abranger tudo, de todos os atributos, de todas as coisas que evoluem no tempo e no espaço, dotando esses atributos com uma personalidade espiritual. E já que as criaturas são personalidades que participam dessa transação grandiosa, elas certamente atingem a capacidade de conhecer o Supremo e de perceber o Supremo como os filhos verdadeiros de tal deidade evolucionária. Então, algumas vezes eu já falei, nós vamos depois, na semana que vem, estudar o Supremo, mas o Supremo, que é essa deidade em formação, nós somos uma parte dele, nós somos uma célula dele. E nós vamos ter ele completo e acabado, então plenamente conhecido de todos nós, quando nós chegarmos em luz e vida e quando todos nós tivermos alcançado a perfeição de finalitor. Então, é nesse momento que se completa essa fase finita suprema aqui, e é dessa forma que acontece essa integração. Uma vez que seja completada essa fase, nós podemos comparar a semelhança do mortal com o Ser Supremo, da mesma forma que a gente compara Micael de Nebadon com o nosso Pai do Paraíso, porque ele compartilha, Micael, compartilha a perfeição do Pai do Paraíso. Assim, nós, mortais, em algum momento vamos atingir a semelhança com o Supremo Experiencial, pois eles irão verdadeiramente participar, junto com ele, da sua perfeição evolucionária. Então, aqui, com essa integração e terminando essa fase, alcançando luz e vida, nós completamos essa etapa aqui da realidade finita, que é máxima, é última na realidade finita, mas ela dá início à próxima realidade, que é uma realidade absoluta, que é de superação do tempo e do espaço, e essa associação terciária transcendental da realidade. Então, o que nós temos ali? A partir dali, nós temos a primeira trindade experiencial. Então, nós temos uma nova deidade, e aí passa a se formar uma nova trindade. Nessa realidade que nós estamos vivendo aqui, a origem dela vem lá da trindade do paraíso. Quando a gente entra nessa realidade absoluta, da transcendência do tempo, além da trindade do paraíso, passa a participar do processo ali, do relacionamento com as deidades, também uma nova trindade, que é essa trindade experiencial. E ela atua e faz a coordenação administrativa do universo mestre. Então, quem faz essa administração do universo mestre é os arquitetos do universo mestre. O surgimento do Supremo, no término da idade presente, significará que o finito evolucionário terá atingido o primeiro estágio do destino experiencial. Isso conduzirá ao funcionamento da primeira trindade experiencial, que é a união dos criadores supremos, os próprios criadores, os Micaéis, do Ser Supremo e dos arquitetos do universo mestre. Essa trindade está destinada a efetivar o prosseguimento da integração evolucionária da criação mestra. Depois nós vamos ter a trindade última, em algum momento. As trindades experienciais a aparecerem subsequentemente incluem as contribuições das personalidades da criatura. Isso é verdade sobre a trindade última e a própria presença dos filhos criadores mestres em meio aos membros do Criador Supremo dentro dela. Indica a presença concomitantemente da experiência pactual e autêntica da criatura no interior dessa associação da trindade. Então, uma vez que a gente avança nesse processo, surge lá a trindade última. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai tendo uma compreensão da primeira fonte centro. Então, à medida que se expandem os universos e à medida que a gravidade e o amor estendem-se aos espaços que se organizam no tempo, somos capazes de compreender mais e mais a primeira fonte centro. Nós observamos a ação da gravidade penetrando a presença espacial do absoluto inqualificável
e detectamos as criaturas espirituais evoluindo e expandindo-se com a presença da divindade absoluta da deidade, enquanto a evolução cósmica, tanto quanto espiritual, está se unificando pela mente e pela experiência nos níveis finitos da deidade, como o Ser Supremo, e em níveis transcendentais estão se coordenando com a Trindade Última. Então, aqui, essa inter-relação que aparece com essas trindades aqui, na evolução da transcendência do tempo e do espaço. A Trindade experiencial e a deidade última. No sentido último, então é a segunda fase da transcendência do tempo, no sentido último, a Trindade do Paraíso certamente coordena. No entanto, para esse fim, funciona como um absoluto que qualifica a si próprio. A Trindade última experiencial coordena o transcendental enquanto transcendental. No futuro eterno, essa Trindade experiencial ativará ainda mais, por meio do aumento da unidade, a presença factualizante da deidade última. Deidade última é Deus o último, que estará completo quando a gente, então, tiver completado essa fase. O último. Então, enquanto a Trindade última está destinada à coordenação, à criação mestra, Deus o último é o poder, personalização transcendental para o qual está direcionado todo o universo mestre. A realização completa do último implica o completar da criação do universo mestre e denota a emergência plena dessa deidade transcendental. Então, ali, quando a gente passar por todos aqueles anéis exteriores, e nós vamos fazer parte desse processo, nós vamos estar ajudando, então, a construir essa deidade última, que é Deus o último. E todo esse processo, ele é coordenado, né, junto com a Trindade do Paraíso, e para formar e acontecer todo esse processo de transcendência do tempo e do espaço. Então, as deidades envolvidas ali são essas que nós estamos falando aqui. Quando a gente tiver terminada essa transcendência do tempo, a transcendência do finito pode conduzir apenas à realização última. Deus, o último, existe transcendendo o tempo e o espaço. Contudo, ele é subabsoluto, ele não é absoluto, assim como o Supremo também não é absoluto. Não obstante a sua capacidade inerente para associação funcional com os absolutos. Apesar de ele não ser um ser absoluto, ele participa depois de associação com as deidades absolutas para a formação de outras funções. E ele se completa, então, aqui nesse momento em que nós chegamos no nível subabsoluto, que é o término dessa transcendência do tempo, transcendência dos 4 anéis exteriores. Aí nós começamos, então, uma outra fase que vem interagindo com essa fase de coabsoluta, que não é um nível absoluto, nem é nível absoluto, é um nível intermediário. Então, nessa associação aqui, nós temos a segunda trindade experiencial, o último, então, é o ápice dessa realidade transcendental que está formado, tanto quanto o Supremo é a cumieira da realidade evolucionária, nós já falamos disso, quando a gente terminar a nossa fase de luz e vida aqui. E a factualização dessas duas deidades experienciais lança a base da fundação de uma segunda trindade experiencial, o absoluto da trindade, a união do Supremo, do último e do irrevelado consumador do destino do universo. Essa trindade tem capacidade teórica para ativar os absolutos da potencialidade. Os absolutos da potencialidade são aqueles da divisão do eu sou, que é o absoluto da deidade, o absoluto universal, e o absoluto inqualificável. No entanto, a formação completa desse absoluto da trindade só poderia acontecer após a evolução completa de todo o universo mestre. Então, de todos aqueles, desse cosmos que nós estamos vivenciando aqui, incluindo os 4 anéis exteriores, desde Avona até o 4º nível espacial, o mais externo. Então, apenas ali isso poderia estar completado.
As trindades, uma realidade da deidade. As trindades não são pessoais. Então, então, por exemplo, a trindade do paraíso não é uma pessoa, ela é formada por um conjunto de pessoas, no caso, as três deidades do paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, as trindades não são pessoas nelas próprias e por elas próprias, mas não contradizem a personalidade. Elas abrangem antes e correlacionam-na em um sentido coletivo, então, com as funções impessoais. As trindades, pois, são sempre uma realidade da deidade, mas nunca uma realidade da personalidade. Os aspectos da personalidade de uma trindade são inerentes a seus membros individuais. E, enquanto pessoas individuais, eles não são aquela trindade. Apenas como um coletivo eles são a trindade. E assim é a trindade. Todavia, a trindade é sempre inclusiva de toda a deidade, e ela engloba a trindade e a unidade da deidade. Então, aquela ideia de que Deus é uno, a trindade do paraíso, Pai, Filho e Espírito, são um, eles não se dividem. Se dividem ali daquela forma para a gente entender o que é, são personalidades diferentes, mas Deus é uno, né? Então, essas personalidades unidas, elas têm uma função que é diferente da função de cada uma das personalidades individualizadas. E uma das principais funções da Trindade é justamente a de unificação, né, da deidade, de unir os pontos da deidade. Os três absolutos. Os três absolutos, que é o absoluto da deidade, absoluto universal e inqualificável, não são uma trindade, pois nenhum deles é deidade, deidade no sentido de ser uma personalidade. Apenas o deificado pode vir a formar uma trindade. Todas as outras associações são triunidades ou triodidades. Então, dentro dessa associação coabsoluta, de quinta fase, que estão ali na margem do absoluto, são essas personalidades, essas deidades, que vão participar de todo aquele processo, fazendo a integração e a associação de uma fase, de uma realidade com a outra. Iniciamos aqui a fase absoluta, onde nós temos outras deidades participando aqui, né? O significado pleno de valores, o potencial atual do universo mestre, que são todos aqueles círculos e todo a Avona, os 7 superuniversos, os 4 círculos, etc., dificilmente é absoluto, embora possa muito bem ser quase último. Quase último por quê? Porque nós vivemos a experiência temporal e a experiência de transcendência do tempo. Tendo transcendido o tempo, teoricamente, nós estaríamos à margem do absoluto, onde não existe o tempo nem o espaço. Então, poderíamos chamar essa experiência de quase última, e nós consideramos impossível alcançar a revelação plena de significação absoluta de valores dentro do escopo de um cosmos subabsoluto. Então, por mais que a gente se esforce aqui, para a gente alcançar todos os significados absolutos de valores, uma vez que a gente não está invadindo aquele espaço absoluto e não está participando daquela experiência, mesmo tendo passado pela experiência evolutiva, experiência última, ainda vamos ter dificuldade de compreender a significação absoluta de valores, porque nós não chegamos no nível absoluto lá, né? O absoluto da Trindade, em outros termos, o absoluto da Trindade, como implica o seu nome, é realmente absoluto na sua função total. Não sabemos como uma função absoluta pode ser a sua expressão total em uma base qualificadamente limitada ou restrita de qualquer modo. Por isso, devemos assumir que qualquer função de totalidade como essa será incondicionada em potencial e pareceria ainda que o incondicionado seria limitado também, ao menos de um ponto de vista qualitativo, embora não estejamos seguros quanto às suas relações quantitativas. Então, aqui, como nós estamos falando já de um ambiente dos absolutos,
Os próprios reveladores têm dificuldade de interpretar e de acontecer, de entender o que vai ser a atuação dessas deidades naquele nível quando a gente tiver chegado ali nas margens do absoluto. E de que maneira essa integração da transcendência do tempo vai se dar com o absoluto. Então, como enquadrar o absoluto da Trindade? Enquanto estamos certos quanto ao seguinte: enquanto a Trindade existencial do paraíso é infinita, Pai, Filho e Espírito, e enquanto a ultimidade da Trindade experiencial é subinfinita, que é então lá Supremo, o último, e aquele Senhor do destino lá, o absoluto da Trindade não é tão fácil de se classificar. Embora seja experiencial pela sua gênese e constituição, ele definitivamente impinge seus absolutos existenciais de potencialidade. Então, tem essa dificuldade aqui para a gente definir o que vem a ser esse absoluto da Trindade. Finalmente, a integração da realidade infinita. Algumas das dificuldades para formar conceitos sobre a integração da realidade infinita são inerentes ao fato de que todas essas ideias abrangem algo da finalidade do desenvolvimento universal, alguma espécie de realização experiencial de tudo o que poderia um dia existir. E é inconcebível que a infinitude quantitativa pudesse jamais ser completamente realizada em finalidade. Dos absolutos potenciais, algumas possibilidades devem sempre permanecer inexploradas, pois nenhuma quantidade de desenvolvimento experiencial poderia jamais exauri-las. A eternidade mesma, embora seja absoluta, não é mais do que absoluta. Então, nós podemos fazer uma ideia do que seja absoluto, mas nós nunca vamos ter uma ideia exatamente dos significados, valores, e o que significa quantidade e qualidade dentro desse ambiente absoluto. Pelo menos não até chegar lá. O destino. O destino é estabelecido pelo ato volitivo das deidades que constituem a Trindade do Paraíso. Então, foram as Trindades do Paraíso que decidiram pelo processo volitivo, né, dessas deidades, elas que fixaram o nosso destino. O destino está estabelecido nas vastidões dos três grandes potenciais, cujas absolutez engloba as possibilidades de todo desenvolvimento futuro. O destino é consumado, provavelmente, por um ato do consumador do destino. De novo, a gente não tem muita informação sobre esse cidadão. E esse ato está provavelmente envolvido com o Supremo e o último, no absoluto da Trindade. Então, existe sim um destino traçado, parte desse destino nós conhecemos, que é aquele de chegarmos aqui, pelo menos enquanto no ambiente finito, como finalitores. Depois nós temos, na sequência, uma ideia bastante razoável do qual seria a próxima etapa nossa, que seria de avançarmos nessa transcendência do tempo, formando, então, a ultimidade dessa experiência até chegarmos à margem do absoluto. Mas, a partir do ambiente absoluto, nós temos poucas informações e poucas ideias, pouca revelação que possa nos dizer o que vai acontecer ali, né? Então, o destino final. Os seres mortais, moronciais, espirituais, finalitores, transcendentais e outros, bem como os próprios universos e todas as outras fases da realidade, certamente têm um destino final, em potencial que é absoluto em valor, mas duvidamos que qualquer ser universo jamais alcance completamente a todos dentre os aspectos desse destino. Então, a gente já pode ficar maravilhado com aquilo que nos espera nessas etapas aqui e saber que existe muito mais, mas nós não temos como vislumbrar esse muito mais nesse momento. E aí os reveladores nos dizem o seguinte, que a busca por Deus, ela é infindável. Nós sempre vamos estar lutando para chegarmos na perfeição de Deus. Nós vamos alcançar essa perfeição dividido em etapas, em fases dessas realidades, mas nós nunca seremos como Deus. Essa busca de alcançar Deus, ela é interminável, não tem fim. Pelo menos que seja vislumbrável
nesse momento, e os limites da eternidade. Em um momento inconcebivelmente distante, na eternidade futura, do completar final do todo, o universo mestre, não há dúvida de que todos nós olharemos para o passado de toda a sua história como se for apenas o começo simples, o começo, simplesmente a criação de certas fundações finitas e transcendentais para uma metamorfose ainda maior e mais encantadora na infinitude inexplorada. Nesse momento da eternidade futura, o universo mestre ainda parecerá jovem. De fato, será sempre jovem, em face das possibilidades sem limites da eternidade que nunca terá fim. Então, a gente tem dificuldade de entender o que é a eternidade, e a gente pode ter um vislumbre aqui de uma dimensão de tempo, de avançar em tudo isso que nós temos que avançar pela frente, com uma carreira ascensional gigantesca diante de nós, e saber que depois de ter passado bilhões e bilhões de anos e situações, nós ainda estaremos olhando para uma eternidade que nunca terá fim e que nela nós temos reservado a participação de algum plano da deidade que certamente será cada vez mais e mais motivador e deslumbrante para todos nós. Hoje, nós já temos esse vislumbre de uma parte dessas realidades que já são, por si só, motivadoras suficientes do nosso crescimento e da nossa evolução. Antes de terminar o documento, eles falam lá da Trindade das Trindades, né? A natureza da Trindade das Trindades é difícil de retratar para a mente humana. É a soma factual da totalidade da infinitude experiencial, como esta se encontra manifestada em uma infinitude teórica de realização na eternidade. Na Trindade das Trindades, a infinitude experiencial alcança a identidade com o infinito existencial, e ambos são como um no eu sou pré-experiencial e pré-existencial. A Trindade das Trindades é a expressão final de tudo que está implicado nas 15 triunidades e triodidades associadas. As finalidades são de compreensão difícil para os seres relativos, sejam elas existenciais ou experienciais, e por isso elas devem ser sempre apresentadas como relatividade. Finalmente, o documento fala da unificação existencial infinita. No conceito da Trindade e das Trindades, nós postulamos a unificação experiencial possível da realidade ilimitada. E algumas vezes cogitamos de que tudo isso possa acontecer no distanciamento super remoto da eternidade. Há, no entanto, uma unificação factual presente, de infinitude, nessa mesma idade, tanto quanto em todas as idades passadas e futuras do universo. Tal unificação é existencial na Trindade do Paraíso. A unificação da infinitude como realidade experiencial é inconcebivelmente remota, mas uma unidade inqualificável da infinitude domina agora o momento presente da existência no universo, unindo e unificando as divergências de toda a realidade com uma majestade existencial que é absoluta. Então, mesmo que a gente tenha essa dificuldade de entender de que maneira que toda essa experiência vai se integrar lá no nível absoluto, na eternidade que se avizinha, a gente sabe desse processo de evolução até chegarmos a essa fase da conclusão do último, que é um desafio maravilhoso, gigantesco, de vivência nesse processo evolutivo pelo qual nós estamos passando e contribuindo junto com as deidades para chegarmos, então, a esse nível. Eu agradeço os reveladores por esse trabalho magnífico do livro de Urântia, por ter nos brindado todas essas revelações.
leia o livro Durante. Vai ajudar bastante a gente a compreender melhor todas essas realidades. Bom, senhores e senhoras, muito obrigado pela paciência. Esse tema é um tema muito pesado, não é muito simples, mas eu espero que essa pincelada tenha dado uma ideia, mais ou menos, do que a gente vai passar ao longo da nossa trajetória, da nossa vida eterna. Eu não consigo me imaginar chegando lá na conclusão da transcendência do tempo. Não sei quantos trilhões de anos isso vai passar e que desafios eu vou ter que viver, mas eu não vejo a hora de chegar lá. Vamos lá, Sussu. Então, em primeiro lugar, parabéns, não tinha visto, maravilhoso. Deve ter compreendido uns 5%, mas está ótimo. Aí eu tenho uma dúvida, depois quando acabou tudo isso, me veio uma dúvida. Qual foi, na sua opinião, a pergunta que a comissão de contato fez para que os reveladores entregassem tudo isso? Bom, eu não sei se esse documento é resultado da pergunta da comissão de contato, provavelmente não. A comissão de contato não teria como formular essas perguntas sem ter um conhecimento prévio de algumas das coisas, como nós já falamos aqui. Então, muitas dessas realidades, muitos desses ensinamentos não são resultantes não são resultantes dessas perguntas que poderiam ter sido feitas pela comissão de contato. Mas eu tenho certeza que a comissão de contato deve ter feito muitas perguntas embaraçosas sobre esse assunto. Eu aqui não coloquei todos os tópicos, mas esse documento está recheado de achômetros por parte dos reveladores. Olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ninguém nos contou, mas nós achamos que vai ser assim, isso possivelmente vai ser desenvolvido desta ou daquela forma. Então, eu não coloquei ali, mas, de fato, a verdade é que nem os reveladores têm um conhecimento pleno de tudo isso que vai acontecer, inclusive de coisas mais próximas, como, por exemplo, de que maneira vai se dar todo esse processo de transcendência do tempo. Ou seja, nós sabemos muito sobre essa fase da realidade que nós estamos passando, que é a fase da realidade finita, tempo espacial, que termina, supostamente, quando nós alcançarmos luz e vida, que para cada um de nós, individualmente, significa alcançarmos o mundo dos finalitores. Então, nós temos boas informações sobre isso daí. Nós temos algumas informações sobre as questões relacionadas à transcendência do tempo, que estão relacionadas à nossa experiência que será vivida ali nos 4 anéis exteriores, onde os seres que estarão ali, além de nós, são seres diferentes, porque não são seres criados, eles são seres derivados. Os seres derivados são seres derivados das deidades, então não são criados. Então, nós vamos viver uma experiência ali completamente diferente desta que nós estamos vivenciando aqui. Nós sabemos que a razão dessa experiência de ultimidade é justamente para fazer uma ponte entre essa experiência que nós estamos vivendo evolutiva, de perfeccionamento, para que a gente possa chegar até o absoluto, o nível absoluto. Mas essa fase da ultimidade, da transcendência do tempo, com exceção do fato de nós termos em construção todos esses anéis exteriores, nós não sabemos muita coisa, porque, na verdade, nem tem muitas personalidades agora lá. Tem algumas pessoas, algumas personalidades que estão trabalhando na formação desses anéis exteriores. Mas a experiência ali ainda não aconteceu, está sendo construído o palco. Então, a gente sabe muito pouco disso. Então, existe muita especulação de que forma seria a nossa participação nesse ambiente, embora as especulações sejam bastante razoáveis. Então, quando a gente chega no nível absoluto, fica pior ainda. Eu imagino que
todo o pessoal que estava no corpo do fórum fez muitas perguntas, algumas cabidas e outras descabidas, e tenho certeza que não encontraram resposta para todas elas. Oi, Lilian. Nossa, parabéns, Henrique. As explicações foram muito úteis, inclusive para as próximas aulas, né, Sueli? Tanto com certeza, muito obrigada. Vai resolver meu problema de triosidade, graças a Deus. É verdade. A gente entende muito mais. Mas, então, uma questão que fiquei, assim, a nossa realidade, tá? Porque isso tudo vai acontecer quando tudo se realizar, vamos dizer assim, né? Essa unidade, toda essa questão de relacionamento entre as deidades, etc. Agora, na nossa realidade de tempo e espaço, aqui o nosso super-universo e os outros super-universos, quando estiverem todos em luz e vida, e o Supremo estiver lá já todo poderoso, né? Será que ainda será do tempo e espaço o nosso super-universo? Terá essa experiência? Ou todas nascerão ainda pessoas aqui, ou vai ser assim um universo perfeito como a Vona? O que você acha? Eu acho que o nosso futuro ao alcançarmos luz e vida, nós teremos um papel muito semelhante ao de Avona. Aliás, os reveladores, em outros documentos, falam sobre isso. E nós teremos para os anéis exteriores, o ambiente absonito, uma função em relação ao ambiente absonito muito parecido com aquele que a Avona tem com relação a nós aqui. Então, eu acho que a nossa experiência finita, ela chegará a um término, vai chegar um momento que nós não teremos mais seres nascendo, se desenvolvendo, etc. E acho que esse término vai acontecer quando todos os superuniversos estiverem alcançado luz e vida. Então, não faz sentido, depois que todos nós estivermos em luz e vida, com o Supremo completo, continuar originando novas criaturas nesse ambiente. Apesar de que os reveladores não falam muito sobre isso, eles não têm uma mensagem clara sobre esse assunto. Mas minha opinião é que, uma vez completado o Supremo, terminou a experiência, não tem razão de ter novos seres, né? Sim, mas alguns viverão aqui, né? Porque, afinal... Assim, do mesmo provavelmente jeito... receberão os transcendentais para fazerem a experiência do tempo e espaço, será? Eu não sei como que será essa relação, né? Hoje, para chegar ao paraíso, nós temos que passar por Avona. Eu não sei se no tempo absoluto tem que passar aqui depois pela supremacia do finito, passar por Avona para chegar à Ilha do Paraíso, até porque os seres que vão participar dessa experiência são derivados, não são criados. Então, não sei se a expansão, se o crescimento se dá para dentro ou vai ser para fora. Eu suspeito que sim, que tem que ser passando pelo superuniverso, por Avona e chegando também no paraíso. Basta a gente ver que o paraíso tem uma conformação com lugar para todos nós e que, quando todos nós chegarmos à luz e vida, nós vamos ocupar 4% da área do paraíso. Isso vai ter que ser ocupado por mais seres. Eu imagino que vai ser essa multidão, né, que vai ser gerada ali, que vai ser derivada ali a partir dessa experiência dos espaços exteriores, com certeza. Uma última questão bem rápida, assim, que me veio, né? Porque você mostrou que essa experiência é só uma parte, uma janelinha, né? Como você fala. Então, porque... Você imagina, então, quantas outras janelas poderão ser abertas? Nós não temos ideia. A gente sabe que essa criação do Pai é uma criação aparentemente limitada. É isso que está definido aí.
Então, e a gente sabe que isso é só um pedacinho da deidade, né? Porque todos nós, no final, repito aqui, não existe nada fora de Deus. Tudo está contido em Deus, que é a própria infinitude. Então, toda essa janelinha que nós estamos vendo aí está dentro de Deus. Não existe nada fora dele. Aliás, ele é o criador, o controlador e o sustentador de tudo isso, né? Então, sem ele, não existiria nada disso daí. Então, é só uma partezinha mesmo daquilo que o nosso Pai, que o Eu Sou, é uma janelinha. Vamos lá, Adriano. Henrique, gostei muito, parabéns pela forma que você organiza o tema. Me ajudou muito a entender também, a pensar na forma como eu estou organizando aqui a aula do Supremo. Uhum. É um tema bem complexo mesmo, mas eu gostei da pergunta da Sussu aí também, que foi muito legal. A gente imaginar qual que é a pergunta feita pelos reveladores, pelo pessoal da comissão, né, que motivou essa resposta. Eu acredito que esse documento ele seja o desenvolvimento das perguntas relacionadas, né, com quem somos nós, para onde nós vamos, quem é Deus, né, qual que é o futuro da humanidade, né? Eu acredito que tenha correlações, assim, de forma prática com essas, né? Lógico que o desmembrar dessas perguntas leva a respostas complexas como essas aí que compõem esse documento. Mas eu gostei bastante. Tem um pedaço que eu não peguei, a parte do meio aí, que eu estava em deslocamento aqui para casa, mas eu vou assistir depois. Parabéns, muito legal, adorei. Legal, Adriano, muito obrigado. Olha, com certeza os reveladores fizeram muitas perguntas, porque ficam cheios de dúvidas, assim como nós ficamos, né? Os membros do fórum fizeram perguntas. Mas, assim, a explicação das realidades é um processo natural. Eu acho que os reveladores acrescentaram coisas em respostas às dúvidas e às perguntas que foram levantadas. Mas, independente das perguntas que pudessem ter surgido e das dúvidas que pudessem ter surgido, eu não vejo como os reveladores poderiam construir uma revelação sobre o universo dos universos sem falar dessas realidades. É impossível isso, né? Não teria. Então, mas, enfim, obrigado, Adriano. Diga lá, aqui nós estamos com a Ana Mercedes e o Marcos, então fale lá, Marcos. Ou Ana Mercedes, não sei. Então, Henrique, parabéns primeiro pela sua apresentação, formidável. E você colocou uma coisa que eu achei muito interessante, foi o seguinte, dizendo que infindável é a busca do homem a Deus. E eu pensei comigo, na sua palestra, o seguinte, infindável é a arquitetura que Deus faz para não perder nenhuma das suas criaturas. Então, esse é o caminho. E talvez por isso os reveladores não falem tanto, porque essa é a maior prova de amor que Deus nos dá. Eu olho o livro de Urântia como mais uma prova de amor de Deus para nós, né? Porque ele se propõe, quando vai do sétiplo para nós, e que ele se desdobra para nos alcançar. E mais ainda, a preocupação que ele tem com as nossas mentes, quando a gente chegar até a Avona, de percebermos como é o Espírito de Deus. Não poderíamos realmente alcançar Deus se nós não compreendermos o seu Espírito de amor, de liberdade, que nós não temos ideia, não sabemos ainda nem praticar o princípio básico. Esse, sim, é uma prova para mim, é um ensinamento desse documento na minha prática de vida, né? Então, quando a gente fala assim dessa trajetória, eu não sei como vai ser a minha trajetória daqui. Eu sei de hoje, eu sei talvez amanhã,
Mas o futuro, eu não sei. Porém, esse espelho, esse modelo de que a Avona me aguarda, nos aguarda, para que a gente saiba entender o Espírito de Deus, para chegarmos até Ele. Então, que maravilha, né? Deus se preocupar para que a gente o conheça, para chegarmos até Ele. Ele não precisava disso. Né? Ele não precisa disso. Não precisava. Ele mesmo não precisava, não. Você tem não razão. Precisava. Ele não precisava. Mas eu acho que essa é a maior, desculpe a expressão da palavra, essa é a maior sacada para mim desse documento. É nos revelar o quanto Deus se preocupa com a gente, né? O quanto o amor dele é abrangente, de maneira que ele quer a todos nós, né? E ele nos diz como é que a gente deve traçar a nossa trajetória na fé. Não adianta a gente fazer ou falarmos se não sentirmos e não conhecermos exatamente, primeiro dentro da gente, para depois dentro do próximo. Então, quando a gente quando conhecemos a nós próprios, a gente começa a ver o outro também, e sermos mais tolerantes e mais amorosos, que esse é o dom divino, não tem outro para mim. Obrigada, Henrique. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, foi uma maravilha a sua aula, como sempre. Muito obrigado. Como sempre, sempre acrescentar em nossas vidas, né, no nosso conhecimento. Agradeço muito a você. Obrigada, Sussu. A todos uma boa noite. Um beijo grande, Sussu. Não vai embora, não. Não vou, não. Tem sorteio. Claro, tem o sorteio. Eu fui a primeira. Quem sabe? Eu abri o ciclo. Isso mesmo. Boa sorte para todos e uma boa noite. Muito obrigada. A gente vai aguardar aqui. Obrigado, Ana. Muito bem, pessoal. Mais alguém? Porque saímos. Sem brigar. Façam fila. Vamos lá. Henrique. Oi. Teve uma questão que foi colocada e eu também queria reforçar essa questão. Você estava comentando sobre quando os 7 superuniversos alcançarem a era de luz e vida e ocorrer a factualização do Ser Supremo e a transcendentalização do tempo e espaço. Uhum. Você entende que, então, os planetas, eles ficariam num status, assim, de não haveria mais o processo evolucionário? Então, quem estivesse vivo no planeta nesse momento, ficaria no planeta? Eu não sei se ficaria no planeta, né? Eu acho que nós teríamos uma situação, e o livro Os Reveladores tem uma passagem, que agora eu não me lembro do documento, posso procurar depois, que eles falam que quando nós chegarmos no Luz e Vida e foi iniciado o processo de transcendência, os 7 superuniversos, que é esse ambiente finito, tendo chegado à Luz e Vida, estaria cumprindo uma função muito parecida ou semelhante àquela que a Avona cumpre com relação a nós, né? E a Avona, como é que é? A Avona é um universo perfeito, com seres perfeitos, já estabilizado, já pronto. Então, ali, assim, não tem novas esferas, já foram criadas as esferas que tinham que ser criadas, não tem mais seres ali surgindo, são aqueles que já estão ali, e eles têm uma missão, uma função, são habitantes de Avona e cumprem um papel ali. Eu acho que, assim como Avona, nós vamos ter seres que são habitantes desses 7 superuniversos. Eu não faço ideia de como esses habitantes serão, se já como finalitores, de que forma, mas eu imagino que sim. Teremos aqueles que ficam trabalhando no superuniverso e vão, com certeza, estar cooperando no treinamento, na experiência daqueles seres que estão vivendo aquela experiência transcendental. Assim como os seres de Avona, eles servem meio que como uma escola para deidades que estão vindo participar conosco do processo e nós que estamos a caminho lá do paraíso.
Então, acho que a gente vai ter uma função muito parecida, com ambientes próprios desse meio, não consigo imaginar como seria isso. E não teremos novos planetas, porque os reveladores também falam que, fisicamente, os 7 superuniversos, eles vão alcançar uma estabilidade e estabelecer uma perenidade, ou estabelecer um negócio que ficou para sempre. Eu não sei que tipo de intervenção, por exemplo, vai ter que existir para fazer com que um planeta como o nosso não dependa do Sol. Se ele vai ser exterminado ou não, se vamos ter um mundo criado no lugar ou não, ou se vai ter o dedo de Deus lá, mudando alguma coisa no nosso planeta. Porque assim como existem os planetas, as esferas que são criadas, arquitetadas, eles poderiam, em algum momento, uma vez que a gente tenha alcançado a estabilidade, intervir para que a gente já não tivesse mais esse prazo de vida, essa coisa que está colocada ali. Mas, de fato, os reveladores não falam sobre isso. Eles só falam, em alguma parte, que os 7 superuniversos teriam, com relação aos anéis exteriores, uma função semelhante àquela que a Avona tem com relação aos 7 superuniversos. Eu creio que esses planetas dos 7 superuniversos vão se tornar parte do trajeto, né, de quem vem da criação dos níveis exteriores, né? Assim como hoje a gente faz o trajeto do nosso local até o centro, a gente passa por todo aquele caminho. Provavelmente todos aqueles que vierem dos mundos exteriores estarão passando por aqui. Mas eu tenho essa dúvida também, porque a Avona, eles têm seres espirituais, né? Aqui a gente vai ter seres materiais, sexuados, que nasceram, cresceram, estão desenvolvendo um relacionamento com o ajustador, né? Então, mas você lembra que os finaletores depois são enviados de volta para os superuniversos e atuam. Eu imagino que todas as pessoas, uma vez alcançado o mundo de luz e vida, vão chegar a um destino de finalidade. Eu não acho que nós vamos ter habitantes eternos de carne e osso aqui. Eu acho que isso não vai acontecer. De uma forma ou de outra, todos vão estar espiritualizados, todos vão estar fusionados com o seu ajustador. Essa fusão cada vez mais vai acontecer em vida, como a gente sabe, e todos eles, em algum momento, vão chegar a finalitor, e provavelmente vão ser mandados de volta para outros planetas e habitar esses planetas. Essa miríade de seres vai ter que ter uma função. De outro lado, eu entendo que o pessoal dos espaços exteriores vão ter que alcançar o paraíso também. Porque quando a gente lê lá no paraíso, que tem uma área reservada para nós, que quando tiver 100% ocupada vai ser 4% do espaço do paraíso, e os outros 96%? A gente sabe que os 4 anéis exteriores são muito maiores, né, em termos de planetas e coisas, do que esse ambiente finito que a gente conhece aqui. Então, eu imagino que esse espaço esteja reservado para ser ocupado por esse pessoal que vai estar ali habitando esses anéis exteriores, e que vai ser infinitamente uma população muito maior que essa que nós temos aqui nesse ambiente finito. Então, para mim faz sentido, porque, assim, comparado com a Avona, os 7 superuniversos têm uma dimensão muito maior do que a Avona. A Avona é um conjunto de 1 bilhão de esferas, né? Nós vamos ter 7 trilhões de planetas habitados para atender a todos esses anéis exteriores, né? Então, eu acho que é uma preparação de um universo perfeicionado, não perfeito, mas perfeicionado, com essa função, né? Que isso está previsto lá no Rio. Agora, como é que os habitantes vão ser, eu não tenho a menor ideia, mas eu suponho que vão ser todos seres espirituais e que todos eles vão chegar ao destino de finalidade. E que, em algum momento, esses finalitores
vão passar por um processo seletivo de alguma forma de quem vai participar lá no exterior e de quem vai participar aqui como habitante natural dos planetas, né? Não sei. Mas imagino que não vai todo mundo lá para o outro lado. E com relação ao Sol, que você comentou, eu me lembro que eu li em alguma parte que fala assim, que quando um planeta alcança a era de luz e vida, então esse planeta, ele vai existir para sempre. Isso. E que essa estrela, ela é conectada a certos circuitos de energia para que elas possam queimar ad eternum. Então, assim, eu entendo que a gente vai continuar aí com o nosso solzinho brilhando aí por nós. Tem que haver uma intervenção, porque hoje, pela ciência, ele vai acabar em algum momento, né? Então, toda fogueira que está queimando, em algum momento vai acabar a lenha, né? Então, eles sabem que o Sol um dia vai começar a esfriar. Mas se eles têm capacidade de construir Salvington, por que não teria capacidade de dar uma solução para o nosso planetinha, né? Então, com certeza. Há poucos dias, inclusive, saiu um artigo em uma revista científica que falava, eu não lembro exatamente qual, eu vi pela internet, mas que falava que a gente está dentro de um túnel, né? Não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso. É como se houvesse um túnel e o nosso sistema solar estaria dentro desse túnel, né? Assim, tem muita coisa ainda para descobrir. Não pode ser também que esses túneis sejam esses circuitos de energia que retroalimenta a estrela, não sei. Pode ser. Muito legal. Tem uma definição que os reveladores falam desse cosmos, ele mostra o cosmos como se fosse uma câmara de ar, né? E dentro dessa câmara de ar nós teríamos os circuitos do universo perfeito de Avona, universo de superuniversos, os 4 anéis exteriores contidos dentro desse túnel da câmara de ar, só que não é um túnel, é uma câmara, é circular, né? Não é um túnel que tem um início e um fim. Então faz sentido, né? Se a gente pensar por esse lado. Mas os reveladores descrevem o universo, o espaço, dessa forma, né? E aí tem aquelas duas, parece uma ampulheta, né, em cima e embaixo, que funciona como um pulmão para fazer a expansão dos universos. Eu tenho a famosa Cruz de Malta. A famosa Cruz de Malta. Depois eu posso até postar ali para o pessoal ver, mas eu tenho um desenho disso daí que mostra bem isso daí. Então, enfim. Legal, obrigado. E aí, pessoal? Legal, obrigado. Quem mais? Eba, então vamos sortear o livro? Vamos sortear o livro. Antes que o pessoal caia fora, todo mundo. Tem um monte de gente saindo. Tá bom, vamos lá, vou compartilhar a tela de novo. Vocês estão vendo? Sim! Então tá bom. Talvez algumas pessoas já tenham saído, aí se sair o nome delas, a gente sorteia de novo. Nemias Adriano, Marco Azevedo, Ana Mercedes, Maria Oliveira, Roberto, Márcia Nunes, Rosângela, Yara Mantovani, Rosana, Bernadette, Rodrigo, Jonatas, Francine, Alexandre, Helder, Sandal, Marisa, Milton, acho que o Milton saiu. Fernando, Aélio saiu também. Angélica, André Garrido, Flávio saiu também. Não precisa tirar, se der. Tá bom. Lilian, Osmar Miller, Milton Santos da Bahia, o César Miquelin, a Isabela Castro, a Elizabeth, a Vera, o Gabriel e o José Marques. Tá faltando alguém? Então, 1, 2, 3 e Jabuti. Flávio Burim, que já saiu. Então vai outro, vai. Sorteia de novo? Sorteia de novo.
Roberto Wesley. Parabéns, Eba, Roberto. parabéns, Roberto. Roberto Saiu, está na já saiu. sala? Tá. Alô? Eu já ganhei Opa. 2 Eba, vezes. ganhou. Não, Eu vai de quero novo, pai. passar. Não, eu quero passar para outra pessoa. Ah, então tá bom. Quero fazer isso. Tá bom? Então, bom. eu sorteio de novo? Isso. Ou Sim. não? É? Tá bom. Sim. Então, eu vou sortear de novo. Milton Santos, da Bahia. Eba! Muito bem. Parabéns. Parabéns, Cadê o Milton. Tá ali. Milton tá na sala? Tá. Tô na sala, sim. Opa! Muito bom. Ótimo. Parabéns, Milton. Parabéns, muito obrigado. Milton. Depois, Eu então, prefiro que você direcione esse livro para o grupo de poesia. Ah, tá. É, mas aí tem que escolher uma pessoa lá. Como é que faz? Não, é para fazer o sorteio do livro, é isso? Não, é porque está tendo aquele concurso de poesia, acho que eu entendi que ele quer que coloque no concurso para que seja doado para Isso. quem, Exato. para quem participar do Então, concurso. o concurso de poesia já ganhou 10 livros. Vixe! É. Tá cheio de livros. Então, tudo Vamos bem. lá, eu vou- pessoal. Então, pode sortear para outra pessoa, nesse caso. É? Tá bom. Uhum. Só perdi a página agora. Tá difícil. Vocês estão vendo, porque eu não tô. Tô vendo sim, Chuchu. Pode clicar o... Elizabeth. Uhul! É, Top. Elizabeth tá na sala? Tá aqui, tá na sala sim, tá ali, ó. Tô vendo ela ali. Então tá bom. Então, Beth. Elizabeth. parabéns, então, Elizabeth. Se estiver me ouvindo, depois você só passa para a gente o seu endereço. Muito bem. Ah, ela tá ela comendo. escreveu aqui. Tá bom. Então tá bom. Parabéns, Então tá Elizabeth. bom, Parabéns. pessoal. Depois você passa o endereço no privado, no WhatsApp. Muito Obrigada, obrigado, pessoal. Muito bom. vocês. Boa noite. Legal, tá aqui. Obrigada. Boa noite, Parabéns. obrigada. Até mais. Semana que vem eu vou falar sobre o Supremo, documento 115. Se vocês quiserem já dar uma lidinha antes, é bacana. Isso. Mas estaremos lá. Tá bom? Legal. Um abraço. Obrigado. Beijo para todo Tchau, gente. mundo. Boa noite. Boa Boa noite. semana. Boa noite. Abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite. Um beijo. Tchau. Obrigada, Henrique, pela aula. Foi maravilhosa. Parabéns. Obrigado, Yara, por ter participado mais uma vez, como Me sempre. encanta no conhecimento, né? Não só o aspecto do conhecimento e a generosidade, mas a estrutura, né? Que vem da sua intimidade com o livro, com o conhecimento. Muito obrigado. Torna possível um aspecto sequencial para a gente ir entendendo algo. Muito bom. Muito obrigado. Muito Eu agradeço ao meu ajustador que me acorda às 4 da manhã e fica jogando as ideias na minha cabeça. Aham. Então, vamos lá. Eu procuro fazer o que ele manda fazer. Vamos lá. Semana que vem, Sueli, né, Sueli? Ali. Legal. Já estou aqui preparando faz 2 meses. Vamos ver. Ótimo. Aham. Então, Um tá bom. abração para todos vocês. Um abraço. Boa Até mais, noite, pessoal. pessoal. Tudo bom. Boa Boa noite. noite. Né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.